Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma história japonesa. Vocês sabiam que tem histórias japonesas? As crianças lá no Japão também gostam de ouvir história. Como aqui tem um monte de gente que faz histórias para as crianças. E eu escolhi uma história que eu achei muito bonitinha, tá bom? E essa história chama Isambushi, o Pequeno Samurai. E quem escreveu essa história foi a Lusa Hiratsuka. E agora eu vou contar para vocês algumas coisas que vocês ainda não sabem. O que é samurai? Samurai é um guerreiro corajoso, forte, que defendia antigamente os castelos japoneses e o povo japonês, tá bom? E vou mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui se chama chawan. É o prato que os japoneses utilizam para comer. Então, tudo que eles vão comer, coloca aqui dentro. Esse daqui são os hashis. Os hashis servem como garfos para eles. Eles pegam a comida e levam até a boca, tá bom? Agora vamos começar a nossa história, tá bom? Numa linda aldeia, bem distante da cidade, moravam dois velhinhos. Eles eram bem pobres e bem simples, moravam numa casa muito humilde. E aí, esses dois velhinhos, mesmo sendo muito humildes, eles eram muito felizes. Só que tinha um problema, eles não tinham filhos e eles queriam muito ter um filho. Então, eles sempre pediam para que Deus mandasse um filho para eles. E aí, vocês não sabem o que aconteceu. Um dia, quando eles estavam andando pela floresta, eles encontraram na grama um lindo bebezinho, bem pequenininho. Eles gostaram tanto daquela criança, eles tinham certeza que aquela criança tinha sido mandada para eles tomarem conta. Eles levaram para casa esse pequeno bebê, tomaram conta, criaram, educaram, deram alimentação para ele até ele crescer. Mas mesmo crescendo, o Isambushi não ficou muito grande, ele ficou deste tamanho. Mas o Isambushi, apesar do pequeno tamanho, ele era uma criança muito corajosa e muito amorosa. Então todos gostavam do Isambushi, todo mundo dali de perto gostava muito dele. Então o Isambushi, quando ele fez 18 anos, ele pediu para o pai e para a mãe que ele queria sair para poder arrumar um emprego. E aí o pai e a mãe, mesmo com muito medo, falou assim para ele: tudo bem, você vai, mas vai ter que tomar muito cuidado pelo caminho, porque você é muito pequenininho. Aí, enquanto o Isambushi estava lá preparando as coisas deles para ir procurar um emprego, o pai e a mãe dele foram até perto do rio, porque lá perto daquela aldeia tinha um rio muito grande. E aí eles falaram para o Isambushi: nós vamos dar para você um chawan para servir de barco. E colocou o Isambushi dentro do chawan. E também deram para ele uma agulha para servir como se fosse uma espada. Colocaram na cintura do Isambushi e o Isambushi agora estava protegido. Deram também os hashis que eles usavam para comer, para servir de remo. E aí o Isambushi foi remando pelo rio, remando, e foi conhecendo tudo à sua volta, mas ele era tão pequenininho que os peixes que estavam à volta pareciam enormes. Eles pulavam na beirada do barco e eles eram muito grandes, eles eram gigantes para o Isambushi, mas ele assim mesmo não tinha medo, porque ele era muito corajoso. Ele foi navegando, navegando, até que ele chegou na beira do rio e desceu do barco. Ele tinha chegado na cidade. Lá na cidade, ele pediu para
as pessoas que estavam lá um emprego, mas as pessoas disseram para ele que não tinha emprego, que achavam melhor que ele fosse até um castelo lá no finalzinho da rua e aí ele encontraria o rei e quem sabe o rei daria um emprego para ele. E assim Isambuchi fez. Ele foi lá, conversou com o empregado da casa e o empregado da casa levou ele até o rei. Quando o rei começou a conversar com Isambuchi, viu que ele era um jovem muito talentoso, ele era muito inteligente e gostou também de saber que ele era muito pobre e queria ajudar os pais. E aí o rei deu um emprego para o Isambuchi. Ele começou a trabalhar na casa. E aconteceu mais outra coisa. O Isambuchi acabou conhecendo a princesa, filha do rei. Quando Isambuchi viu a princesa, ele logo se apaixonou. E a princesa também, mesmo ele sendo tão pequeno, a princesa se apaixonou pelo Isambuchi. E os dois ficavam sempre juntos andando pelo jardim. O Isambuchi aprendeu a fazer muitas coisas no castelo e ele era tão inteligente que logo ele passou para o cargo mais importante que tinha no castelo. O rei deu para ele um emprego de uma pessoa muito importante lá dentro do castelo e ele estava super feliz porque todo mundo gostava dele. Um dia, quando eles estavam passeando pelo jardim, apareceu, sabe quem? Vamos lá ver o que aconteceu no jardim. Apareceu esses dois monstros horríveis. E esses dois monstros foram querendo atacar a princesa. O Isambuchi logo disse para os monstros: vocês não vão atacar a princesa porque eu estou aqui para protegê-la. O monstro deu uma gargalhada e falou: o quê? Você deste tamanhinho vai querer me machucar? E o Isambuchi falou: eu estou aqui para proteger a princesa. O monstro pegou o Isambuchi e engoliu. Só que lá dentro da barriga do monstro, o Isambuchi pegou a agulha que a mamãe dele deu e começou a furar a barriga do monstro. Ai, ai, olha a cara do monstro de dor. Aí o monstro estava sentindo tanta dor que ele pegou e cuspiu o Isambuchi e saiu correndo. Quando o Isambuchi voou da boca do outro monstro, ele caiu na cabeça do monstro marrom e começou a espetar a cabeça dele e o pescoço. E o monstro, sentindo muitas dores, também saiu correndo e deixou o Isambuchi e a princesa em paz. Quando o monstro saiu correndo, ele deixou cair no chão um martelo. E esse martelo, crianças, ele era mágico. Tudo que você pedisse, esse martelo ele realizava. E aí a princesa falou para o Isambuchi: Isambuchi, você pega esse martelo, eu vou bater no chão e você vai fazer o seu pedido. A princesa bateu 3 vezes no chão e o Isambuchi, o que ele queria mais na vida era ficar grande. E ele gritou: crescer, crescer e crescer. E sabe o que aconteceu, crianças? O Isambuchi cresceu e virou um grande samurai. E ele ficou do lado da princesa. Eles estavam namorando. O Isambuchi depois desceu, foi buscar os pais dele lá na aldeia, trouxe os pais para o castelo e ele e a princesa se casaram e viveram felizes para sempre. Gostaram da história? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo para todos vocês.